Graças e paz, amados a todos, da parte de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, queremos lhe convidar para, se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal, pp. Samuel Nascimento de Melo. Amém? Estamos com mais uma EBD online. Glória ao nome de Jesus. E a lição que vamos estudar domingo que vem agora é a lição que tem por título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Tá bom? Domingo que vem agora é dia 21 de setembro de 2025, dia nacional da Escola Bíblica Dominical, dia maravilhoso, onde a gente comemora o dia de um lugar onde aprendemos uns com os outros e tem sido uma bênção para todos nós. A Escola Dominical é o único lugar e o único culto na igreja onde a gente aprende uns com os outros, onde a gente pode fazer perguntas, né, e ouvir as respostas dos professores, compartilhar e trocar conhecimento uns com os outros, tá bom? Diferente de um culto de instrução de doutrina, onde você só ouve a palavra, tá bom? Queridos, o texto áureo da nossa lição nos diz assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gentios, anunciando o Senhor Jesus. Esse texto está em Atos, capítulo 11, versículo 20. Obviamente, depois do ocorrido da lição passada, de Pedro lá na casa de Cornélio, e agora vem esta situação aqui, dessa lição, deste domingo. A verdade prática nos diz: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Com certeza. Não sei se você reparou, mas estamos usando a camisa aqui, ó, missões, tá? Até os confins da terra. Esse é o lema da igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi comissionada para isso. Nós temos enfrentado muitas barreiras nos dias atuais, e é uma grande verdade. A sociedade, as leis, a politicagem, ela tem tentado colocar uma mordaça na nossa boca para não falar do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A introdução da nossa lição nos diz assim: como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano? É a pergunta, né? Conhecer esse fato é relevante porque pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras. Olha só, amados. Cristãos levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras. Ou seja, o evangelho só era pregado para os judeus, só era pregado para aquele povo, aquela nação. Inclusive, o Senhor Jesus, ele foi o primeiro a trazer as boas novas àquela nação ali de paz, não é isso? O evangelho é boas novas, né, da parte do Senhor. E na continuidade ele diz assim: com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto da missão transcultural, ou seja, o evangelho pregado em um outro lugar, de uma outra cultura, de um outro povo, de uma outra língua, né, de outros costumes diferentes. Nesta lição estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, olha só, vítimas da perseguição que sobreveio a Estevão. Lembra da lição que a gente estudou de Estevão, em Jerusalém, onde foi morto a pedrada? Esses crentes, mesmo sendo leigos, ou seja, não sendo pessoas doutas, de muito estudo, né, de muita profundidade na palavra, mas tinham coragem, fé e firmeza da verdade, e o Espírito Santo sobre a vida deles. Possuíam uma forte consciência missionária. Esta é a grande verdade. Eles possuíam uma forte consciência missionária. E quando perseguidos, não escondiam sua fé.
mas a compartilhavam apontando sempre para a cruz de Cristo. Essa é uma grande mensagem. A cruz de Cristo tem muita coisa a nos ensinar. Essa é a grande verdade. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Ou seja, precisamos seguir o exemplo desses cristãos aí de Jerusalém. O primeiro tópico da nossa lição nos diz: uma igreja com consciência missionária. Eu acho que isso é fundamental, todos nós termos essa consciência para que a palavra de Deus seja propagada a todos. O evangelho para além das fronteiras de Israel. Escuta bem, Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos. Ele diz assim: os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Veja aí os propósitos, veja os ocorridos que houve depois da morte de Estevão, né? Não foi por acaso a morte de Estevão, né? Todo mal traz o seu bem dentro dessa perspectiva aí, certo? Eles caminharam até a Fenícia, até Chipre e até Antioquia, tá? Ou seja, observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, que ocorreu lá em Atos 8, 1 e 4, não é isso? Onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão de cristã. Os apóstolos ficavam em Jerusalém e os cristãos foram mais adiante. Assim como Filipe, que em razão a gente vai ver Filipe ali como o primeiro, né? Que vai a Samaria, que já é uma outra cidade, e prega o evangelho a uma pessoa não judeu, não é isso? Um gentil. Né? Mas agora não é só Filipe, é um grupo de cristãos. Veja bem, assim como Filipe, em razão da perseguição, levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma, esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos, perseguidos, não só como Filipe, né? Levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Coisa maravilhosa, né? Levando a palavra do Senhor. Aí vem uma grande pergunta que não quer calar. Você está levando a palavra do Senhor ao não cristão? Eu estou levando a palavra do Senhor ao não cristão? Nós estamos levando, como igreja, a palavra do Senhor aos não cristãos? Ou estamos nos isentando dessa responsabilidade? Até mesmo porque é uma ordem imperativa: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Então, o segundo subtópico do primeiro ponto da lição diz: cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Olha bem, esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, né, ferrenha, não esconderam a sua fé. Olha lá. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Atos 11, 19 e 20. Está no nosso comentário, na nossa leitura bíblica em classe. Tá? Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia, três cidades diferentes, ao qual, queridos, eles não ficaram constrangidos, mas eles foram adiante, levando essa palavra. Eles haviam sido comissionados para isso. A gente vai ver em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vamos ver o que é que diz Mateus 28, 19? Já é um texto muito conhecido nosso, mas é importante ler para os irmãos que ainda não têm familiaridade com esse texto. 28, 19 é o ide do Senhor, né, que vai dizer assim a palavra de Deus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coisa extraordinária é a obra de Deus. Então, eles haviam sido comissionados para isso, conforme Mateus 28, 19. E Atos 1 e 8, né? A palavra de Deus também nos diz em Atos: recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, essa palavra, ela agora estava se cumprindo nitidamente aqui. Se cumprindo nitidamente. Eles não perderam o foco, anunciaram o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstâncias. Isso faz uma grande diferença. E a gente precisa seguir esse exemplo, esse modelo, em nome de Jesus.
No terceiro subtópico do primeiro ponto, diz cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Irmão, se o Espírito não for conosco, seja leigos, seja doutores, seja mestres, seja ensinadores, não adianta, né? A coisa fica difícil. Eu me lembro de um professor meu, eu quero abrir um parênteses aqui para contar a vocês esse fato, que ele era mestre em teologia, né? Mestrado em teologia, e ele foi para um certo lugar, um canavial, e ali teve uma evangelização, e ele foi evangelizar uma senhorazinha bem simples, humilde, que falava por modo, por quê, por onde. E quando ele falou com ela, ele estava falando com ela, ele pensou, meu Deus, o que é que eu vou dizer para essa senhora, né? Porque ele numa linguagem muito alta e ela numa linguagem baixa, simples, humilde. E o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele de falar sobre a passagem de Lázaro, né, do rico, e Lázaro, né, o pobre lá, e o rico. E ele começou a falar, e de repente aquela senhorazinha olhou para ele e disse, esse Lázaro é um que era mendigo, era? Aí ele disse, era. E esse rico era um que tinha muito dinheiro, e que Lázaro ficava lá na porta dele. Era assim, pois eu sonhei com isso hoje à noite. Glória a Deus. Então, se o Espírito de Deus não nos capacitar, né, a gente não vai, é muito longe, tá bom? A gente não vai nem na esquina, ficar detido dentro de casa, como muitos estão detidos dentro da sua casa, tá? Então, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolítica e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Você pode dizer, mas professor, o que é uma cidade cosmopolítica? É um centro urbano caracterizado pela diversidade cultural e presença de pessoas de diferentes origens e países, que se manifesta em sua gastronomia, seus costumes, seus usos, sua arte, seu estilo de vida e em muitas outras coisas mais. São cidades subdesenvolvidas para a época lá. Obviamente que não tem o desenvolvimento da cidade de hoje, mas para aquela época eram cidades muito mais desenvolvidas do que a de onde eles vieram. E isso aí faz toda a diferença, nos mostra que eles eram corajosos e que o Senhor estava com eles para essa tarefa tão árdua, né? Que é falar a pessoas de outra cultura, de outro entendimento. Hoje, quanto nós não precisamos fazer isso? Precisamos muito. E o que é que acontece? E muitas vezes alguns se esquivam disso. Né? Vamos lá. Uma cidade cosmopolita, como já falei, o texto deixa claro que foram esses cristãos comuns, simples, os fundadores da igreja de Antioquia. Que coisa maravilhosa. Uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Você vai ver muitas passagens, Paulo falando sobre a igreja de Antioquia, muitos acontecimentos. Capítulo 13, versículo 1 ao 4 vai falar que eram cristãos anônimos, leigos, tá bom? Vamos ver Atos capítulo 13, eu gosto de ler, irmãos, porque a gente embasa o que está falando. Versículo 1 ao 4. Tem vezes que a pessoa diz, mas não há tempo. Não, mas é importante ler. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Nigé, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, né? E Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, esses cristãos foram eles que fundaram essa igreja. Agora, vê, nessa igreja estava quem? Agora estava quem nessa igreja? A gente vai ver que havia profetas, doutores, né? E homens como Barnabé, como Paulo, né? De grande relevância para o cristianismo, para o evangelho de Cristo. Então e esses foram cristãos anônimos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos. Por quê? A mão do Senhor era com eles. Você vai ver no texto do Antigo Testamento, o Senhor era com Samuel. Crescia Samuel, né? Em sabedoria, estatura, o Senhor era com ele. Vai ver Davi, o Senhor era com ele. Vai ver José, o Senhor era com ele. Vai ver o próprio Jesus, crescia em sabedoria, espírito e graça, né? Com a presença
do Todo-Poderoso, e ele sendo o Todo-Poderoso mesmo, né, o Filho, fruto literal do Espírito em forma humana. Então, queridos, a mão do Senhor era com eles, Atos 11, 21. Conforme Lucas destaca, esse era o segredo que fez toda a diferença, sempre vai fazer a diferença esse segredo. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. O Senhor nos capacita, o Senhor nos dá a capacidade para executar as tarefas, né? Não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Tem muitas pessoas hoje preocupadas com o ofício, com o título, com o cargo, mas se esquece do chamado, da capacitação, da vocação, né? Quem chama e quem dá o dom é Deus. A igreja apenas reconhece isso. O título pode ser dado por qualquer homem, mas o dom só Deus é que dá. Não é verdade? Então, os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estavam a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor. Então, uma igreja com uma visão transcultural. Olha bem, a cultura grega, né, helênica, muito conhecida pelos estudiosos, a Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos, olha, o berço da filosofia, o berço do conhecimento, né? Muitas expressões hoje do português e algumas palavras vêm do grego. Essa expressão falaram aos gregos é muito importante, de acordo com os estudiosos. Ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judeus. No sentido coletivo, obviamente. No sentido pessoal, já tinha tido lá a questão de Pedro, já tinha tido a questão de Filipe, mas aqui no sentido coletivo, que não eram judeus, e adoravam outros deuses, né? Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras, que esse é o grande propósito da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, pessoas diferentes, que pensavam totalmente diferente, que viviam totalmente diferente, tá? Ou seja, não eram judeus que falavam grego, pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo, não sabiam de nada sobre o judaísmo, sobre o Messias, sobre o Hamashia, sobre o Shiloé, sobre o Cristo enviado, nada disso. Então, dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, começou literalmente a se cumprir agora com esses cristãos. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Segundo subtópico do segundo ponto, ele nos diz assim, contextualizando a mensagem. Como fazer para contextualizar a mensagem? Vamos lá, isso é muito importante para pregadores, né? Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam, ou seja, o evangelho do Senhor Jesus. Eles não falavam sobre a Torá, não, eles começaram a anunciar o evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judeus. Então, como é que eles iam falar da Torá? Como é que eles iam pregar sobre o Antigo Testamento? Não, isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento. E agora? Vai usar o quê? Né? Para provar que Jesus era o Messias prometido de Cristo. Lembra de Jesus e aquela mulher lá no poço, né? Fica mais fácil, né? Mas aqui ficou mais complicado, porque isso não faria sentido para aquele público. Diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam o Messias, né? Como eu já citei a vocês aqui. Então, os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionaram costumes judaicos, tá? Como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Tá? Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor, o Salvador, o Cristo da cruz, né, que morreu, mas ressuscitou. Precisava deixar seus falsos deuses, se voltar para o único e verdadeiro Deus, como Paulo já pregou lá, sobre ao Deus desconhecido. Então, dessa forma, o que aconteceu? Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem,
o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Coisa maravilhosa, tá? Coisa maravilhosa é o evangelho alcançar diferentes culturas, porque são pessoas diferentes que vão estar adorando a Deus agora com seu costume, com sua maneira, mas adorando ao único e verdadeiro Deus. Senhor, como já profetizava o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu, ovelha do seu pastoreio. Entrai pelas portas deles com louvor, e em seus atos com ações de graça. Louvai e bendizei ao Senhor. Amém? Então, o terceiro tópico nos diz, uma igreja que forma discípulos. Ou seja, a igreja não tem só que ganhar para Cristo, pregar o evangelho, mas ela tem também que constituir e formar discípulos. Tá? Seguidores de Cristo, literalmente. Discípulo é aquele que segue o passo do mestre. Então, ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá, homem de Deus. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Veja que coisa maravilhosa, Atos 11 e o 23. Tá? Tá na leitura bíblica em classe também da nossa lição. Tá? Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé, aqueles homens, aquela igreja. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava mais de instrução, ou seja, precisava ser discipulada, disciplinada, orientada, organizada, né? Um organismo vivo, a igreja. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de quem? De Saulo, grande mestre da palavra, para que o auxiliasse nesta missão. E uma coisa interessante que eu acho aqui, bonita, e poderia servir de exemplo para a gente, modelo, é que assim foi feito e sucedeu que todo um ano, olha bem, isso aqui poderia ficar como um exemplo bom para o nosso discipulado, que tem 3 a 6 meses, alguns demoram quase um ano, mas é 3 a 6 meses, quando eles vão perdendo as aulas é que vão fazendo outras aulas, mas veja só, e assim foi feito e sucedeu que todo um ano, veja bem, não é um dia, é um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Eles discipularam aquela igreja por um ano. Tá? Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas para o reino de Deus, é preciso ensiná-las, tratá-las, orientá-las, firmá-las ali na verdade através da palavra. Sem o ensino, a igreja não cresce, nem na graça, nem no conhecimento. Não vai. Então, crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização, do discipulado. Ide, ensinai-o, batizai-o. Tá? Não é só ir e ganhar, é batizar, é ensinar. Então, segundo subtópico do terceiro ponto, denominados de cristãos. Aqui vem uma coisa bem interessante. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, tá? Atos 16 vai mostrar isso. De crentes, Atos 2 e 44. De discípulos, Atos 6 e o 1. De santos, Atos 9 e 13. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora, como aqueles que eram do caminho. Atos 9, 2, 19, 9, e 23, e 22 e 4. E 24, e 14 e 22. Tá? 24, versículo 14 e 22. Agora em Antioquia são chamados de cristãos. Pela primeira vez, nós fomos chamados de cristão na cidade de Antioquia. Tá bom? Tem o sentido de pessoas de Cristo. Isso daí são os de Cristo. Isso daí são os cristãos, são as pessoas de Cristo. Era um apelido, né? Eles foram apelidados de cristão. Mas é um apelido que deu certo, né? Que colou, que foi bem. Né? No terceiro subtópico diz a identidade cristã. O que realmente define um cristão? É apenas pela forma como foi apelidado? Não, de maneira nenhuma. Não é só dizer eu sou cristão ou eu sigo a Cristo, mas e a vida, e a fé, e a comunhão, e o exemplo, tá bom? Então não é apenas um nome, um rótulo, mas sim uma vida. Sua fé e suas atitudes vai demonstrar se você é um cristão, um verdadeiro cristão ou não. Tem muita gente com título de cristão hoje, mas não tem a vida do cristão. Não demonstra ser um cristão.
As suas obras não condizem com o termo, com a terminologia da palavra cristão. Tá bom? Então, embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, e até eu já citei aqui, né? Que disseram cristão, olha aí, tá os cristãos. A verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos 26 e 28, em 1 Pedro 4 e 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, seguidor de Cristo, cristão, cristianismo, abandonar o pecado e receber a salvação como presente de Deus, dado pela infinita graça do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que você tenha uma boa aula, que você troque ideia com o seu aluno, que seu aluno faça pergunta e você responda. Se você não puder responder no momento, peça a ele para responder no próximo domingo, mas contanto que você traga. Ou hoje em dia a gente tem um zap, você pode pelo zap ali responder e mandar a resposta, mas não deixe seu aluno sem a resposta de que ele precisa ouvir da palavra de Deus. Essa lição é maravilhosa, é rica, é poderosa. Quero pedir perdão aos meus seguidores, aos irmãos, que eu não pude gravar a aula passada, mas eu pretendo gravar para deixar no meu canal no YouTube mesmo, que já passou o tempo, mas é uma aula de suma importância para vocês, eu sei disso. A próxima aula que vamos estudar é a última, que tem por título Assembleia de Jerusalém. Nos faz lembrar a Assembleia de Deus, né? Mas aqui é a Assembleia de Jerusalém, e a Assembleia de Deus precisa seguir esse modelo aqui, tá? E eu acredito que muitos têm seguido e outros precisam ainda seguir, tá bom? Vai ser a lição 13, a última desse trimestre, onde já vamos estar partindo para um novo trimestre. A conclusão da lição nos diz assim: aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo. Nada contra você ter um método, uma dinâmica, um meio, uma maneira, porém o Senhor precisa estar com você, a mão do Senhor precisa estar com você, você precisa ir no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a graça de Deus é fundamental para isso, tá? Que capacite pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Isso é uma grande verdade. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos livre de todo mal. Continueis orando por mim, por minha família. Sou muito carente das vossas orações, tá? E até uma próxima aula em nome de Jesus. Vamos estar orando por você, por sua família. Pai, te louvamos pela vida de cada aluno, de cada um que nos escuta nessa manhã, ou na tarde ou à noite. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. O importante é que eu diminua e que ele cresça, tá bom? E lembre-se disso, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você, e só converse algo se ele puder participar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos agora e sempre, todos dizem amém.